Glorificado seja Deus por tudo que tens feito, por tudo que está fazendo e por tudo que irá fazer. Glorificado seja Deus mediante seu Filho, Jesus Cristo. Glorificado seja Deus pela pessoa do Espírito Santo. Louvamos a Deus porque temos a oportunidade de, neste momento, fazer a declaração que se encontra em o Evangelho de João, capítulo 14, dos versos 16 ao verso 31, que Jesus promete outro Consolador. Preste bem atenção, Jesus promete outro Consolador. Diz o texto: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vocês em mim, e eu em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: donde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que vos disse: vou e volto para junto de vós. Se me amasses, alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós creais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamo-nos daqui. Esta é a declaração de Jesus conversando com os seus apóstolos a respeito do que ia lhe acontecer, mas deixa bem claro para aqueles que os ouviam, para aqueles que leem a sua palavra, para aqueles que querem aprender dele e com ele, que existe o Pai,
o Filho e o Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Trindade, um Deus ou três. O judaísmo, o islamismo e várias seitas do cristianismo muitas vezes acusam os cristãos ortodoxos de adorarem três deuses: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa acusação reflete uma compreensão seriamente distorcida do cristianismo ortodoxo. O cristianismo afirma que um único Deus existe numa trindade. Deus possui três pessoas, mas apenas uma essência. Tertuliano, entre 160 e 220 depois de Cristo, foi o primeiro a formular a doutrina da Trindade, quando falou de três pessoas e essência. Escreveu que Deus existe em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Três, não em condições, mas em grau, não em substância, mas em forma, não em poder, mas em aspecto, todavia de uma única substância e de uma única condição, de um único poder, assim como ele é um Deus, de quem três formas e aspectos são percebidos sob o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A doutrina da Trindade foi afirmada em princípio no Concílio de Nicéia, no ano 325 depois de Cristo, e teve repercussões posteriores no Concílio de Constantinopla, em 381 depois de Cristo. Esses concílios declararam solenemente que essa doutrina havia sido transmitida à Igreja pelos próprios apóstolos. O credo é conhecido pela maioria das igrejas de hoje como credo niceno, que na verdade foi formulado no Concílio de Constantinopla em 381, é possivelmente a formulação antiga mais conhecida da doutrina da Trindade. Considera o Pai, o Filho e o Espírito Santo, claramente reconhece o Pai, o Filho e o Espírito Santo como pessoas individuais dentro do ser divino. Em sua carta sinodal de 382 depois de Cristo, o Concílio de Constantinopla também formulou a versão ecumênica mais antiga dessa doutrina, ao empregar os termos pessoa e essência. Há uma única divindade, um único poder e uma única substância do Pai e do Filho e do Espírito Santo, de igual dignidade e igual majestade nas três hipóteses perfeitas, ou seja, há três pessoas perfeitas. Em essência, a ideia é que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são centros coiguais e coeternos de autoconsciência, cada um sendo eu, em relação aos outros dois, que são vós, e cada um participando da essência divina plena, juntamente com os outros dois. Não são três papéis diferentes, desempenhados pela mesma pessoa, nem três deuses reunidos num conjunto. As três pessoas estão eternamente juntas e em cooperação.
Cada pessoa está envolvida em tudo o que as outras fazem, pois o Pai está no Filho e o Filho está no Pai. João 10, 38. E o Espírito é tanto Espírito de Deus quanto Espírito de Cristo. Romanos 8, verso 9. No entanto, as Escrituras também enfatizam distinções gerais entre as obras das três pessoas, sendo que o Pai inicia, o Filho concorda e o Espírito executa a vontade conjunta dos três. Devemos dedicar a mesma atenção e honra às três pessoas, lembrando-nos que adoramos somente um Deus nessas três pessoas. Embora a doutrina da Trindade não seja afirmada explicitamente na Bíblia, é uma síntese apropriada dos ensinamentos das Escrituras a esse respeito. O Antigo Testamento afirma a existência de somente um Deus, o Criador, que revelou a si mesmo e que deve ser adorado e amado de maneira exclusiva. Deuteronômio, capítulo 6, versos 4 e 5. Isaías 44, verso 6 a 45, verso 25. O Novo Testamento concorda. Marcos, capítulo 12, verso 29 e 30. 1 Coríntios, capítulo 8, verso 4. Efésios 4, verso 6. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Referindo-se, porém, a três agentes pessoais plenamente divinos: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Novo Testamento afirma a divindade de Jesus e mostra que é apropriado adorá-lo e orar a Ele. João, capítulo 1, versos de 1 a 5. Capítulo 20, verso 28 a 31, conforme João 1, 6 a 18, Atos 7, 59, Romanos 9, verso 5, Romanos 10, verso 9 a 13, 2 Coríntios, capítulo 12, verso de 7 a 9, Filipenses, capítulo 2, versos 5 e 6, Colossenses, capítulo 1, verso 15 a 17, ainda Colossenses 2, 9, Hebreus, capítulo 1, versos de 1 a 12, 1 Pedro, capítulo 3, verso 15. Veja também o artigo teológico Jesus Cristo, Deus e homem. Em João 1, também indica que o Espírito Santo é um consolador. Como Cristo, João 14, verso 16, e que é, no mínimo, tão maravilhoso e precioso para a igreja quanto o Senhor encarnado, conforme João 14, versos 16 e 17, verso 26, capítulo 15, versos 26 e 27, capítulo 16, versos 7 a 15. A fim de ser tão valioso para a igreja quanto Jesus, o Espírito Santo também deve ser Deus, um fato que a igreja reconheceu desde o princípio. Atos capítulo 5, verso 3 e 4. O próprio Cristo pressupôs a doutrina da Trindade ao instituir o batismo, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, verso 19. As três pessoas compartilham um único nome, porque são um único Deus. Também encontramos a doutrina da Trindade em passagens que mostram as contribuições iguais de cada pessoa. Por exemplo, no batismo de Jesus, o Pai reconheceu o Filho e o Espírito mostrou a sua presença na vida e no ministério
do Filho. Marcos capítulo 1, versos de 9 a 11. Em Efésios capítulo 1, versos de 3 a 14. Lemos que a salvação é uma obra operada pela Trindade. O Pai elege, o Filho realiza e o Espírito Santo aplica. Muitas outras passagens do Novo Testamento falam do Pai, do Filho e do Espírito Santo como pessoas de mesma posição e importância. Por exemplo, em Romanos capítulo 15, verso 16, 2 Coríntios capítulo 13, verso 14, Hebreus capítulo 9, verso 14, 1 Pedro capítulo 1, verso 2. Embora a linguagem técnica, teológica, usada para descrever a Trindade, isto é, 3 pessoas, uma essência, não seja usada no Novo Testamento, a fé e o pensamento trinitários estão presentes em todas as suas páginas. Devemos reconhecer, portanto, que a Trindade é uma doutrina bíblica. Devemos louvar a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que opera em nós, os que creem, a ação gloriosa de nos tirar do estágio de criatura e nos trazer ao estágio de filhos, e isto de uma vez para sempre. Pois quando lemos em João capítulo 1, versos 11 e 12, nós vamos contemplar o apóstolo João escrevendo claramente que a gente era criatura e Deus, pela sua infinita misericórdia, através da pessoa de Jesus, realiza em nós o ato de fazermos seus filhos. Pois diz o texto que Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Jesus mostra claramente que só nos tornamos filhos de Deus através da ação gloriosa realizada por Jesus. E Jesus, para realizar essa obra gloriosa, ele tomou a forma de homem. Pois diz o verso 14 do capítulo 1, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Então, se nós vemos aí neste texto a expressão clara do Pai e do Filho. Mas quando nós lemos em João, capítulo 16, verso 8, nós vamos contemplar a ação gloriosa do Espírito Santo. Para melhor entendimento nosso, eu vou ler os versos 7 e 8 do capítulo 16. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Verso 9, do pecado porque não creram em mim, disse Jesus. Da justiça porque vou para o Pai, Deus, e não me vereis mais. Do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tendo ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão
de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou lá de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu, e vou lá de anunciar. Então, se nós vemos na presença dos textos lidos, no Evangelho segundo escreveu João, que nós encontramos claramente a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E terão entendimento todos aqueles que reconheceram Jesus como o único Senhor e Salvador de suas vidas. Que Deus, pois, nos abençoe. Que o Espírito Santo vos esclareça a ação gloriosa realizada por Jesus e, através de Jesus, que todos tenham vida eterna com Deus. Amém.